Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou o diácono Claudionor Machado e este é o Preparando-se para a EBD, trazendo uma pré-aula da lição que será estudada no domingo próximo. Nós estamos estudando um trimestre falando sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Chegamos na lição de número 6. Já falamos sobre família, um projeto de Deus, falamos sobre família, princípios e valores, falamos sobre a comunicação no ambiente familiar, que é importantíssimo, falamos sobre como enfrentar, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal, foi na lição de número 4. Na lição 5, falamos sobre como enfrentar as tensões do casamento, foi semana passada, casamento tem problema. Afonso Lins, seja bem-vindo. E hoje, na lição 6, falaremos sobre a necessidade de um planejamento financeiro. A necessidade de um planejamento financeiro. Estamos nesse primeiro trimestre de 2020, tratando Robério Cirqueira, seja bem-vindo também, tratando sobre a família, e estamos percebendo que muitos temas estão sendo desenvolvidos acerca da família. Nós precisamos tratar desses assuntos com seriedade, com compromisso, ou nós sofreremos prejuízos indizíveis, porque é como uma ferrugem que está ali escondida, corroendo, e ninguém está acompanhando. Então há necessidade que você comente, que você estude sobre a família. Vamos lá, nós temos aí objetivos da lição. Cada objetivo corresponde a um ponto da lição. Então, o primeiro ponto da lição que traz planejamento, um princípio bíblico, o objetivo desse ponto é mostrar a importância do planejamento familiar, a necessidade que a família se planeje, a necessidade que a questão das finanças não seja somente de um, mas a questão da finança seja de todos. Tem uma família aqui na cidade que eu admiro, que é pai, mãe, esposo, esposa e 3 filhos. A princípio só o esposo trabalhava. Aí a esposa passou a trabalhar também, os dois juntaram, uniram os capitais, as rendas. Os filhos eram pequenos, então tiveram muitos gastos com os filhos, mas colocaram os filhos para estudar e os filhos também entenderam e foram trabalhar. Eles foram crescendo, trabalharam, entraram na faculdade e hoje todos são formados e todos estão ganhando dinheiro. Hoje são 5 fontes de renda. Como ainda nenhum casou, todos estão contribuindo para a família. Isso quer dizer que esta família agora, que antes tinha uma força só de trabalho, ela tem 5. De sorte que eles agora conseguirão adquirir patrimônio, porque são 5 forças unindo. Na tua casa, se as forças se unirem, vocês vão crescer financeiramente. Então, planejamento é mostrar a importância do planejamento divino, que o primeiro ponto diz é um princípio bíblico. O nosso segundo ponto, ele vai dizer administrando com sabedoria. E o objetivo é apresentar como manter as finanças sob controle. Você não adianta você se enganar. Dinheiro, ele domina. O dinheiro, se você brincar, ele escraviza. Você tem que ser senhor do dinheiro, não o dinheiro ser teu senhor. Você servir a ele. É ele quem tem que te servir. O dinheiro é bom, mas é com dinheiro que alguém morre. É por dinheiro que alguém pratica vários atos errados. Então o dinheiro é bom, mas o dinheiro escraviza. O dinheiro tira de você o tempo de você estar na igreja, de você cuidar da família, de você visitar amigos e assim por diante. Então, vamos estudar este ponto, como administrar com sabedoria aquilo que adquiriu. E o terceiro ponto, que vem a presença de Deus no planejamento, o objetivo é ensinar como administrar com sabedoria a mordomia familiar. Apesar de que, gente, a gente pensa que o que nós temos é nosso, mas não é, tudo é de Deus. Tanto é que em um determinado dia o Senhor nos chamará a uma prestação de contas. Se o Senhor nos chamará a uma prestação de contas, é porque não é nosso. Então nós vamos tratar sobre esta mordomia familiar, mordomia nas finanças. O nosso texto áureo ou texto de ouro está em Lucas capítulo 14, versículo 28, que diz, pega a sua Bíblia, acompanha aí, porque esta é uma pré-aula, este assunto vai ser discutido lá na sala de aula com o professor, na aula interativa, mas aqui você já tem uma prévia do que você vai discutir lá, certo? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, presta atenção,
E eu, no momento que estou construindo, eu sei o quanto isso aqui é bem vivo. Não se assenta, querendo construir uma torre, não se assenta edificar uma torre, primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar. Então, você vai perceber que no âmbito familiar, este versículo 28 do capítulo 14 de Lucas, ele é fundamental. Eu quero comprar uma roupa, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma manutenção na casa, no carro, eu quero comprar um carro, eu quero fazer um curso. Você já parou para fazer um cálculo prévio? Se você não fizer o cálculo prévio, você poderá estar correndo o risco de tomar prejuízos futuros. E o desacerto financeiro certamente será para você um problema familiar. Vamos à frente. Nós temos uma verdade aplicada que diz: o planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças no lar. Irmã Edna, Deus te abençoe, sempre conosco, é um prazer tê-la aqui nos acompanhando. O planejamento financeiro, irmãos, é imprescindível. Se alguém tem uma empresa, é imprescindível cuidar das finanças. Se alguém tem um empreendimento, ele precisa cuidar das finanças. E no lar não precisa? Será que eu posso no meu lar me dar ao luxo de ter certas coisas ou não posso? Qual é o meu padrão de vida? Então, muito importantíssima esta verdade prática. Ou verdade aplicada. Vamos ao texto de referência. Eu sei que você tem uma Bíblia, você é aluno da Escola Dominical, tem uma Bíblia. Irmã Thelma Mendes, seja bem-vinda também. Abra sua Bíblia em 2 livros. O primeiro livro é o livro do Eclesiastes, escrito por Salomão. Você vai abrir no capítulo 5, no versículo 19. O comentarista, que é o pastor Abner, o bispo Abner Ferreira, ele usa a primeira referência aqui de Eclesiastes 5:19. E a segunda referência está no Evangelho de Lucas, onde nós fizemos agora a leitura no texto áureo, no capítulo 14, nos versículos 28 a 30. Então, repetindo, Eclesiastes 19, Lucas 14, de 28 a 30. Abra aí, por gentileza. Eclesiastes 5:19 diz: e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Primeira coisa, aqui entra a mordomia. Logo, Deus só dá a administrar grandes possessões para quem tem capacidade de administrar aquelas possessões. Primeira coisa, administrar não é se tornar escravo. Administrar é cuidar. Você tem que ter uma hora para tudo. Tem gente que quando era empregado tinha tempo para servir a Deus, tinha tempo para a família, tinha tempo para conversar, tinha tempo para lazer. Mas depois que se tornou patrão, ele agora se tornou escravo do próprio trabalho. Não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para lazer, não tem mais tempo para a família. Perdeu os amigos, não tem mais amizades, porque ele vive do trabalho. E quando ele vai para casa, leva trabalho de madrugada, ainda tem trabalho. Nós vamos ver que isso é dom de Deus. E Deus não dá dom de forma irregular. Lembra o que está escrito lá em Gênesis: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Capítulo 1, versículo 31. Então, se Deus dá, compete a você a administração. Vamos a Lucas 14, 28 a 30, que diz assim o verso 28. Pois qual de vós, quem é dentre vocês, que querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Verso 29. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Olha só, tentou e não conseguiu, não programou. Verso 30, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Veja que o texto aqui, dito direto do Senhor Jesus, foi ele quem disse esse texto, e Lucas o escreveu posteriormente, pois ouviu da boca daqueles que estavam presentes. Lucas mesmo diz: eu fui lá, fiz uma pesquisa, e os que o viram me contaram. Jesus falou isso aqui a dizer: se você vai fazer um empreendimento, se prepare.
Tem pessoas que vão fazer uma viagem e não pensam na viagem, não pensam nos imprevistos, não pensam no quanto vai gastar. Nerivaldo, muito bem, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, é neste sentido que segue a lição de hoje. Toda semana nós oramos por um motivo, e nesta semana estamos orando a Deus pela manifestação da sua fidelidade e provisão na vida dos casais. Falando aqui de fidelidade e provisão, eu trouxe esse livro aqui, ó. Olha que livro interessante. Para você aí, eu acho que está saindo ao contrário, né? É que a câmera aqui está com a lente virada, então você está vendo ao contrário. Esse livro aqui diz: Dízimos e ofertas são para hoje. É um livro de Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Muita gente não sabe por que não é próspero. Eu já começo a te dizer que é por causa dos dízimos e das ofertas. Eu me considero próspero. Porém, eu procuro cuidar com dízimos e ofertas. E Deus sempre vem trazendo algo novo. Talvez pudesse ter adquirido bem mais do que já adquiri, que estou satisfeito com o que Deus tem me dado. Mas contando de onde eu vim, por onde eu tenho passado, de onde eu já cheguei, eu digo para vocês, Deus tem sido gracioso comigo. Às vezes o casal quer ser abençoado, mas o casal não cuida com este fator. Carlos Júnior Gramacho, pastor Carlos Júnior, seja bem-vindo. O pastor Carlos Júnior está conosco. Então, meus irmãos, é necessário que haja provisão da parte divina, mas você precisa ser fiel. Se você não for fiel, como é que você quer que Deus haja em teu favor? E aqui eu já te digo, Deus não premia injustiça, como diz o nosso pastor, o pastor José Carlos de Souza, a quem eu deixo um grande abraço. Se você abrir lá em Malaquias, que o texto de Malaquias, ele é um texto da lei, é bom que os irmãos entendam, Malaquias é um texto da lei, não é um texto da graça, mas a gente utiliza a essência do texto de Malaquias para aplicar na graça. Inclusive eu aproveito para dizer que dízimo para a igreja não é mandamento. Dízimo para a igreja não é mandamento. Se fosse mandamento, nós teríamos que cumprir os outros 612, pois são 613 os mandamentos. Dízimo para a igreja é doutrina. Dízimo para a igreja é doutrina. Está muito antes do estabelecimento lá no livro de Êxodo com Moisés, está muito antes. O legislador Moisés trouxe a obrigatoriedade do dízimo e está muito depois também do momento em que Cristo veio à terra e mostrou que o dízimo deveria continuar e que a igreja agora ia viver uma nova aliança, porque para nós dízimo é doutrina. Então, se é doutrina, irmãos, é mais forte ainda, porque as doutrinas, elas têm a ver com a nossa salvação. Entenda isso. Então aqui nós estamos num âmbito onde Deus provém. Está lá no nosso motivo de oração, Deus provém. Agora você precisa ser fiel. E depois não vá reclamar que Deus não cuida de você, porque você esquece. Você recebe todas as vezes. Tem gente que tem dificuldade para ir à igreja. Tem gente que tem dificuldade para cultuar. Recentemente alguém recebeu uma bênção muito grande, mas não congregou depois da bênção. Quer dizer, eu só preciso de Deus para a bênção? Então esses detalhes têm que ser observados, viu? E esta lição vai mexer nessa ferida. Muitas pessoas estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos então dar seguimento à nossa aula, porque o objetivo aqui é somente trazer um resumo, né? Um release, para que a gente possa discutir esse assunto na aula interativa no domingo lá na igreja. Nossa lição tem 3 pontos, cada ponto tem 3 tópicos. Primeiro ponto diz: planejamento, um princípio bíblico. Primeiro ponto. O segundo ponto diz: administrando com sabedoria. O terceiro ponto diz: a presença de Deus no planejamento. Vamos ao ponto de partida da nossa lição. O planejamento financeiro é essencial para a administração das finanças no lar. O ponto de partida é esse aqui, gente, ó. A revista agora, com a nova dinâmica que a Betel trouxe para nós, ela tem aqui esse quadrinho aqui, que é chamado de ponto de partida. Então, se você tem a lição, eu não sei se tem na lição de aluno, me perdoe, eu não olhei, mas se você tem a lição de professor, ela tem aqui já por onde você inicia. Então, vamos lá, primeira frase: o planejamento financeiro é essencial para a administração das finanças do lar.
O lar tem necessidades, mas quanto eu ganho para satisfazer as minhas necessidades? E aí nós vamos perceber que existem níveis. Há pessoas que conseguem sobreviver com um salário mínimo, que, diga-se de passagem, pela Constituição Federal, eu até rio porque é motivo de chacota. Quando o legislador originário criou a Constituição de 1988, Ulisses Guimarães e outros ali no Congresso Nacional, eles colocaram um salário mínimo que é uma utopia. O salário mínimo deveria dar para você viver, sobreviver, vestir, calçar, viajar, ter conforto, ter lazer. É uma coisa extraordinária. Aí você vem para a prática. Na prática, o salário mínimo passa de R$1.000. Você diz, poxa, R$1.000 é muita coisa. 1.045 é o salário mínimo agora em 2020. Aí você vai ao mercado com o salário mínimo. Você deixa grande parte do salário mínimo lá, porque a realidade é que o salário mínimo não dá para todas essas coisas. Se você ganha salário mínimo, a gente precisa fazer uma programação enorme para conseguir fazer uma viagem, uma programação enorme para conseguir fazer um investimento. E o objetivo desta aula é justamente levar você a fazer esta programação. Então, é necessário que haja uma programação, um projeto. Se você não fizer um projeto, um cronograma, você não vai conseguir viver em paz, porque as finanças atrapalham. E eu digo para vocês assim, literalmente, tem situações em casa que você não consegue desempenhar se as suas finanças não estiverem ok. Você não consegue. Dá uma frustração assim, um negócio interno muito grande. Ô Érica, Deus te abençoe. Érica sempre acompanha nossas aulas. É verdade, Érica. É uma situação complicada. Especialmente quando você tem uma necessidade. Por exemplo, inicia o ano agora, vem IPTU, você tem o IPVA, você tem o material escolar, você tem uma gama de coisas e em janeiro você não tem o dobro daquele dinheiro. Em dezembro você até tem o 13º, só que aproveita o 13º e já criaram aí as festas de final de ano para pegar esse 13º, né? As comemorações. Aí você já deixa lá na loja, compra roupa nova, compra calçado, programa viagem e tal. E quando entra janeiro, vem a realidade. E agora? O que é que eu vou fazer? E dentro de casa, eu vou dizer para vocês, chegar a hora de dar comida aos filhos e não ter, é problema. Querer adquirir uma coisa e não adquirir é problema. E nós vamos perceber no decorrer dessa aula que este problema tem alcançado a muita gente, porque muitas pessoas têm baseado nas outras pessoas. Ah, fulano veste a roupa tal, eu tenho que vestir. É como se, vivendo aquele contexto social ali, eu tenho que me apresentar como aquela pessoa. E não há essa necessidade, e a nossa intenção é justamente te levar a compreender que isto é uma frustração, vai gerar uma frustração se você fizer dessa forma, tá? Vamos à frente que nossa aula tem muito ainda pela frente. É fundamental que a família entenda a introdução, acompanhe a introdução, entenda e aplique o princípio da mordomia cristã no uso do dinheiro e dos bens. O que é mordomia cristã, gente? Mordomia cristã é você cuidar daquilo que Deus entregou em tuas mãos, sabendo que não é teu. Tudo que Deus deu, essa roupa, esse óculos, este ambiente aqui, nada disso é meu. Esta câmera que está filmando, nada é meu. Então você deve usar com sabedoria. Ganhou o teu salário, a Bíblia diz bem assim: porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então é necessário que você utilize bem o teu dinheiro. E nós vamos ver daqui a pouco que existem torneiras abertas, estou falando figuradamente, que estão o tempo todo pingando. E este pingar da torneira leva a tua renda embora. Você precisa estancar isso aí, você precisa acabar com isso aí para que você possa partir para o investimento, tá bom? Vamos à frente. Então precisa fazer uma mordomia, pois tal atitude evitará muitos desgastes e resultará em melhor proveito para o bem-estar de todos no lar. Mais ou menos no ano de 1999 até o ano de 2003, eu passei um apuro financeiro muito grande. Eu, no afã de sair do aluguel, eu adquiri um lote, depois construí, peguei dinheiro emprestado com a agiota. Foi uma situação assim complicada, e pagava, e o dinheiro nunca dava para completar, e uma situação muito crítica.
Geaci Freires Nascimento, seja bem-vindo. Eu passei uma situação que eu não conseguia mais raciocinar. Eu sinceramente, comecei a ficar depressivo. Eu não fui a um profissional para esclarecer isso aí, para atestar isso aí, mas eu me sentia já neste sentido. Quando eu foquei que eu consegui pagar esses débitos, eu segurei tudo, eu tinha cheque, eu cancelei cheque, eu hoje não tenho cheque, não tenho cartão de crédito, eu não quero cartão de crédito, eu não quero cheque, não quero nada disso. Quando eu preciso, graças a Deus tem quem me socorra, né? A gente faz o possível de sempre corresponder com a confiança. Quando eu me livrei disto, eu tive condição de comprar um carro. Eu comprei um carro logo na sequência. Ô Jorjão, um abraço meu amigo Jorge Carneiro, você fique conosco, viu? Jorge Luiz Carneiro. Quando eu me livrei disso, eu consegui fazer uma faculdade. Eu cursei uma faculdade, eu fiz Direito, que é uma faculdade que não é barata, foram 5 anos, concluí, hoje sou advogado, tenho um escritório, então tudo depende de você fazer uma programação financeira. Você tem que se controlar. E nós vamos ver daqui a pouco que nós estamos falando de um indivíduo, nós estamos falando de uma família. O objetivo não é o indivíduo, é a família. Então, se a família se organizar neste sentido, que alguns sofrem porque nem todos da família entram neste parâmetro, mas se a família se organizar neste sentido, você vai ter uma prosperidade notável. Vamos à frente. Primeiro ponto, planejamento, um princípio bíblico. Um dos aspectos mais relevantes na vida familiar é o que envolve as finanças, requerendo atenção e equilíbrio no trato com as mesmas. Dinheiro é bom, mas dinheiro também gera problema. Se você souber cuidar com o dinheiro, ele vai gerar renda para você. Já pensou? A pessoa tem em mãos aí um valor pequeno, eu não vou quantificar aqui, porque o que para mim é grande pode ser pequeno para alguém, então não vou colocar quantidade. Eu sei que tem muita gente bem financeiramente, tem outros em situação mais precárias também. Mas já pensou você ter um dinheiro e você conseguir investir aquele dinheiro? Tem um rapaz, eu esqueci qual é o estado, eu não sei se é no Pernambuco, me parece que é no Pernambuco, me parece que é lá em Boa Viagem, na praia de Boa Viagem. Ele pediu R$20 emprestado e com esses R$20 ele comprou água mineral e foi para a praia. E ele vendeu água mineral na praia, vendeu, lógico, mais caro do que o que ele comprou, teve um lucro. Ele não tirou nem um centavo desse dinheiro. Aí comprou mais, tinha pego o dinheiro aí por uns 10 dias e no outro dia vendeu e lucrou mais. Então ele percebeu que aquilo ali, pessoas utilizam, bebe água na praia. Quando chegou no 10º dia, ele tinha os R$20 da pessoa que ele pegou emprestado, ele devolveu os R$20 e ele ainda tinha dinheiro para comprar novos produtos. Ele continuou. No final de um mês, quando ele juntou todo aquele dinheiro, ele percebeu que ele tinha renda suficiente para continuar comprando produto, continuar vendendo e fazer uma feira. O que foi que ele fez? Tirou uma certa quantidade para a feira, guardou o suficiente da matéria-prima, ele foi lá, comprou mais uma vez e continuou agora girando e começou a pensar, bom, se eu compro 50 águas e pago tanto, se eu comprar 100 águas eu vou pagar mais barato, e começou a comprar em quantidade maior. A chegar ao ponto dele ser convidado para ir nos Estados Unidos, numa faculdade nos Estados Unidos, para explicar o princípio da economia que ele fez. O rapaz está famosíssimo, você pode consultar aí na rede social, e ele está agora dando entrevistas, explicando como é que funciona o princípio da economia que ele aplicou, etc, etc. Por quê? Porque o dinheiro precisa ser bem tratado. Mas você pega R$100 e você estoura os R$100 de sorvete. Você tinha uma conta para pagar e você não pagou. Aquela conta está gerando juros. Como é que fica a situação? Quando o cobrador vem bater na sua porta, será que é o inimigo que está furioso contigo? Ou é você que não tomou o cuidado devido com as suas finanças? É tão bom você chegar no local e a pessoa dizer, rapaz, leve. Você, não, eu não quero agora não. Leve, leve. É bom você comprar fiado. É bom demais você ter esse crédito. Agora, isto aplica também no ambiente familiar. Você não sabe que vai ter despesas no dia tal com a feira, por que você está gastando supérfluo agora? Você não sabe que vai ter despesas no aniversário de alguém, ou que você quer comemorar o aniversário de alguém, que você quer dar um presente para alguém, você quer dar uma viagem para você, precisa.
E quando vier a doença, gente, que é aquele caso imprevisto? Eu tenho tive um colega de trabalho que ele dizia que ele fez administração de empresas e lá na administração, irmã Rose, paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Lá na administração, no curso que ele fez, disseram para ele que todo empregado, presta atenção nisso aqui, ó, você meu irmão, você meu amigo que acompanha a aula, todo empregado deveria ter guardado no mínimo 3 vezes o salário que ele ganha por mês. Olha, é difícil, mas já pensou você fazer uma economia de pelo menos 3 vezes o salário que você ganha por mês e deixar na poupança? E aí agora você segue sua vida? Você sabia que legalmente não se pode comprometer mais que 30% do que você ganha? Se você resolver comprar alguma coisa financiado aí, vai ser no máximo 30% que eles vão liberar para que façam a consignação da tua conta e etc. Se for mais 30% não pode porque é lei. Existe uma exceção, né? Quando se trata de pensão de alimentos, alguns se valem desses 30% para atrasar alimentos. Aí agora a mudança que veio há alguns anos, este total pode chegar a 50%, sendo 30% para os alimentos que vão vencer, os vincendos, e 20% para os alimentos vencidos. Então se você deve alimentos, o juiz poderá pegar 20% do que está vencido e 30% do que ainda vai vencer. Então cuide-se. Logo você precisa fazer um planejamento financeiro. Tranquilo? Vamos à frente. A Bíblia trata deste tema, planejamento financeiro, como um princípio que envolve toda a família. Não envolve só o pai. Tem esposas que dizem, não só o genitor, o dono da casa, o esposo. Esposa que diz, não, a obrigação é sua. Não, a obrigação é nossa. Não é a obrigação dela, não é a obrigação do pai. Eu lembro que meu pai me dizia quando eu era criança, trabalhe agora comigo, porque quando você crescer... Não, ele dizia, desculpa, você trabalha comigo porque seus irmãos são pequenos. Quando você era pequeno, era só eu que fazia. Agora que seus irmãos estão vindo aí, você precisa trabalhar comigo para ajudar a manter seus irmãos. Isto é um princípio que deve haver na família. Nós estamos tratando de família. Por acaso você grava esses lives? Gostaria... Sim, irmã Érica, eu gravo. Estão todos no YouTube. Se você entrar no YouTube, coloca lá, ó, Claudionor Machado no YouTube. A gente tem uma página lá e todos eles estão lá no YouTube, viu? Todos estão lá, esses e mais outros, inclusive alguns que nós estamos fazendo para o Teologia na Prática, que é uma iniciativa de alguns irmãos aqui da igreja, e nós estamos colocando lá vídeos sobre escatologia bíblica. Mais à frente nós vamos colocar sobre profecias bíblicas e eu acho que está dando certo, nós vamos explicar esse detalhe para os irmãos. Estes estão gravados, estão lá no YouTube, tá? Verifique lá que você vai encontrar. Vamos à frente. Item 1.1. Primeiro ponto, item 1. Evitar a precipitação. Não são poucos casais que iniciam a vida conjugal de maneira precipitada e irrefletida, pois se deixam ser dominados pela emoção e desejos. Aqui eu preciso te falar sobre a necessidade dos bens. Na faculdade eu aprendi 3 tipos de bens: útil, necessário, voluptuário. Vou do último para o primeiro. Voluptuário é aquele bem que você não precisa, não tem necessidade. Um relógio é bom, um relógio é útil. A depender do serviço, se você trabalha e cumpre horários, o relógio é necessário, não é só útil, ele é necessário. Agora, você comprar um relógio Rolex, um relógio de 20 mil reais, isso é voluptuário. Outro dia alguém me disse que uma pessoa comprou uma faca. Comprar uma faca é útil. Se o camarada for açougueiro, não é só útil, é necessário. Agora, comprar uma faca num leilão de 5 mil reais é voluptuário. Vai ter pessoa que tem dinheiro para jogar fora, né? E deixa quieto, não vou entrar no mérito não. Eu sei de todos os detalhes, mas não vou comentar não. Se a pessoa estiver assistindo aí, o meu recado é se emende. Eu poderia até dizer diferente, crie vergonha na cara, mas deixa pra lá, não é da minha conta não. Então você precisa ver o que é útil, o que é necessário, o que é voluptuário. Você vai comprar um presente para uma criança, se for com a criança no mercado, e aí você já sofreu, porque vai com a criança e deixa ela solta no mercado e ela vai para a prateleira lá, a seção dos brinquedos, você e se não for um filho que você freia ele em casa, ele vai te causar problema, ele vai
Ele vai chorar no mercado, ele vai aprontar um escândalo e você, para não sofrer aquele escândalo, você vai comprar o presente para ele. Só que em vez de você comprar um carrinho que você sabe que ele vai quebrar, eu quando era criança tinha muito brinquedo, agora os brinquedos eram controlados, era na hora certa. Quando eu queria um brinquedo um pouco mais caro, meu pai me levava até um quengo de coco. Você pega o coco, parte ele no meio, fura 2 buracos e fazia tipo uns pés de cavalo para andar, botava uma corda e saía andando, ou fazia uma perna de pau, ou pegava uma garrafa de água sanitária, enchia de terra, botava um arame por dentro e saía no meio da rua como se fosse uma moto, ou pegava um pedaço de coisa, botava no raio da bicicleta para fazer aquele barulho ali quando passava. Eram meus brinquedos e aquilo não custava nada, era de graça. Agora você leva uma criança e vai comprar um brinquedo da Hot Wheels. Nada contra a Hot Wheels, pelo amor de Deus, esse vídeo aí vai rolar. O que eu estou dizendo é que você deve julgar se é útil, se é necessário ou se é voluptuário. Você vai dar um presente para alguém, mas soube que fulano de tal vai dar um presente melhor, e você corre para comprar um presente mais caro. Você está fazendo sacrifício de tolo. A Bíblia diz que é sacrifício de tolo. Para que é aquilo? Que superfluidade é essa? Então, vamos à frente. Você precisa controlar os desejos, é o que diz o item. O Senhor Jesus usou por 2 vezes a expressão se assenta primeiro. Na parábola sobre o discipulado, ele chama atenção. E nesta parábola, aqui também aprendemos a importância de refletirmos e não sermos apressados na administração financeira do lar. Ele diz, quem é que primeiro não assenta? Ronaldo Rezende, seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo, aquele abraço. Quem é que primeiro não assenta, não senta para fazer uma análise? Aqui primeiro citou aqui o fator ministério. Quem é que quer encarar o ministério e primeiro não observa o peso, a responsabilidade que tem o ministério? Jesus chama a atenção disso. Como também chama a atenção da família e diz, quem é que não assenta para fazer o cálculo primeiro do que vai dar? Tem uma pessoa aqui que eu vou citar o nome, que eu admiro, é o Daniel Álvares. Daniel Álvares é o nosso secretário de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, a quem eu sou subordinado. Deixo um abraço ao Daniel, deixo um abraço a toda a equipe da Sutrans, da Secretaria de Segurança, deixo um abraço ao nosso prefeito, José Oliveira. E Daniel diz uma coisa interessante. Nos meus primeiros meses trabalhando lá junto com a equipe, o Daniel disse, olha, doutor Cláudio Novo, eu creio que se o camarada não aguenta bancar uma mulher, ele não casa. Ele usou esta figura para aplicar num outro âmbito. Teve uma pessoa lá que foi conversar um determinado assunto e a pessoa queria jogar a responsabilidade para outros. Aí ele disse, ó, o dedinho, a responsabilidade é sua, porque quem adquiriu o problema foi você. Então eu trago isto que o secretário disse para esta aula, que aqueles que merecem o exemplo eu cito, e aqueles que também merecem ser criticados no devido momento, com certo acato, a gente também critica. E eu digo, você precisa antes saber se você dá conta. E Jesus falou o mesmo princípio aqui. Quem é que antes não senta e faz um programa, faz um projeto, faz um cálculo, uma análise? Faça isso no seu lar e observe se você consegue, se você tem condição de entrar em certos parâmetros sem que antes você analise o que você ganha. Porque se você entrar além do que você ganha, eu lamento em te dizer que você terá um problema. Você vai se enfrentar futuramente com o que você tem financeiramente preparado. Tranquilo? Diferentes estudos sobre vida conjugal apontam que as discordâncias financeiras estão dentre os fatores primeiros para o divórcio. Quem disse esse texto foi Lia Temple Ciribelli. Vamos lá. Eu vi outro dia uma charge, e eu já comentei sobre ela aqui, vou voltar a comentar. Na chargezinha, do lado de cá tinha capim, bem aqui tinha 2 burros que estavam ligados por uma corda, ou seja, uma corda ligava 2 burros e aqui tinha capim. Cada burro queria comer o capim. Um forçava de um lado, outro forçava do outro, e nenhum dos dois chegava no capim. Logo, os dois ficavam com fome. Aí, o que os burros entenderam? Um cedeu ao outro. Não é o da direita cedeu da esquerda, o da esquerda cedeu da direita. É um cedeu ao outro. Aqui nós estamos falando de marido e mulher.
É só um ceder ao outro, só isso. Ao ceder, os dois vieram juntos e comeram do lado de cá, depois os dois foram juntos e comeram do outro lado. Você não casou? Por que você não divide o projeto com o teu cônjuge, com o teu esposo ou com a tua esposa? Por que você vai fazer a programação financeira sozinha? Ah, comprei tal coisa. Calma aí, por quê? Tem coisa que não altera a finança, mas tem coisa que altera. Tem coisa que é fundamental. Ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer um curso, eu vou comprar um carro, eu vou construir uma... Gente, tudo isso tem programa. Porque nós, eu digo nós os cônjuges, temos que fazer juntos. É porque é dos dois, os dois estão ali para criar aquele parâmetro. Então um tem que comunicar com o outro. Entenderam? Aí um lá vai sozinho, daqui a pouco outro diz, tá, então você paga, se vira. Começou o problema, a renda que poderia ser suficiente para fazê-los prosperar, é uma renda que não é suficiente para prosperar. E quando um não quer ajudar, que diz, não, a feira, se você vai construir, problema seu, agora não altere a feira. Parece até faraó, né? Não altera as despesas de casa, passa a responsabilidade com as despesas de casa. Moisés foi lá falar com o faraó para soltar o povo, o faraó disse, beleza, pois agora eles vão dar a mesma produção de tijolos e eles ainda vão cortar o capim para utilizar o tijolo para eles aprender, que outros cortavam e os judeus só faziam. Tem gente que faz, ô Fabiano, seja bem-vindo, Fabiano Almeida, seja bem-vindo, fique conosco. Tem gente que faz desse jeito em casa, tá bom, mas tal coisa não vai alterar. Sentem, programem, porque se não fizer, divórcio vem por aí, não é coisa boa não, viu? Item 2 do primeiro ponto. O item 2 fala, é preciso cuidado com as dívidas. Sabe um cachorro que você vai lá e tem aquele cuidado para ele não te morder? Sabe um carro em alta velocidade que você tem aquele cuidado para o carro não capotar? Tenha cuidado com as dívidas vão existir. Bem recente uma pessoa foi fazer uma busca no CPF e se assustou quando encontrou várias empresas que tinham protestado seu nome. Por quê? Porque não pagou. Não adianta, vai pagar a pena. Então é melhor controlar, é melhor pegar o 13º do final do ano, ir lá e negociar. Dívida que está muito atrasada, você paga ela com desconto. Dívida que está muito atrasada, paga com desconto. E é bom você fazer isso, porque senão ela só vai subindo e você depois não dá conta mais. Agora, vá lá, faça uma negociação, divida, recalcule, tente sanar isso aí, certo? A Bíblia recomenda prudência para não contrair dívidas acima da capacidade financeira. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, versículos 26 e 27. Para tanto, o casal precisa agir com planejamento, análise, sinceridade e transparência. Oi, Silminha. Pai do Senhor, Silminha. Meu abraço a Rui. O casal, tem um livro que diz, casal inteligente cresce junto. Quando vocês discutem um assunto, a prosperidade vem. Tem dia que a gente não tem um centavo para comprar um litro de leite. No dia seguinte já tem dinheiro para fazer uma feira. Então, o casal inteligente cresce junto. Quando há um projeto, olha, esse mês nós vamos comprar tal coisa, porque nós vamos fazer tal coisa, e o projeto será da seguinte forma. E aí vai se construindo junto. É necessário este planejamento. Ou, Provérbios 26, 17, se eu não estou enganado, diz assim, aquele que passando se mete em questão alheia é como quem pega um cachorro pelas orelhas. Eu não quero falar da questão alheia, eu quero falar que se você não cuidar das finanças, é como quem pega um cachorro bravo pelas orelhas, ele vai te engolir. As finanças te engolem. E digo, tem dívida que você perde a casa em juízo, certo? Tem dívida que você perde tudo que você tem em juízo. Então, cuide-se. Vamos à frente. Os jovens casais têm sido tremendamente influenciados e pressionados pela força do consumismo e pelo marketing. É preciso prudência e domínio próprio. Às vezes a pessoa acha que aquela renda, aquele salário, aquela promoção vai fazer com que ele tenha aquele valor para o resto da vida. A sensação é que ele subiu de nível. O nível financeiro, por exemplo, era R$1.000, agora é R$1.500 e o ano que vem vai ser R$2.000. E daqui a tantos anos vai ser R$30.000 por mês. Calma, existem altos e baixos. A Bíblia diz que quem está no escuro à noite
fica tranquilo que pela manhã vem alegria. Quer dizer, você está embaixo, vai subir. É natural, está embaixo, vai subir. É assim que funciona, é assim que funciona. Agora, se você está em cima, cuide porque você pode descer. Pode ser que venha um problema. A gente deve considerar que tem a saúde, que é precária. A gente deve considerar que existem as intempéries. Nós dizemos no direito que existem os casos fortuitos e as forças maiores. A força maior é quando o homem age. Você vai no trânsito, alguém pode colidir com o teu veículo. O simples fato de você estar na rua, pode ser que você não bata, mas alguém bate. E aí? Você vai ficar sem o veículo, você vai fazer a manutenção. E se o teu veículo não estiver seguro, como é que vai ficar? Tá, então vamos para um caso fortuito. E se for a chuva, que inundou um local, abriu um buraco, você não viu e caiu dentro do buraco? E se uma peça caiu lá de um avião, vamos ser bem exagerados, e caiu em cima de onde você estava e estragou? Tudo isso deve ser considerado. Então, Tiago orienta, pastor Tiago, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, ele orienta que quando formos fazer alguma coisa, não diga, amanhã eu vou, amanhã eu irei, amanhã eu farei, vai dar certo. Não, ele orienta, se o Senhor permitir. Nós vamos falar sobre esse ponto daqui a pouco, colocar Deus na frente do planejamento. Então, é bom ter cuidado e não ser levado pelo ímpeto, né? Fulano tem, eu também tenho, eu quero um sofá desse. Eu cheguei outro dia na casa de alguém e disse, rapaz, que sofá lindo. Onde é que você comprou? Quanto custou? Normeide Amorim, seja bem-vindo. Não, Norma Leite, seja bem-vindo. Onde é que você comprou? Eu fiquei fascinado com o sofá, mas ao mesmo tempo a minha mente disse, poxa, você tem um sofá novo, comprou agora há pouco tempo. Vai fazer o que com aquele sofá? Vai desfazer? Vai vender barato? Vai fazer o que? Vai jogar fora? Tem condição de comprar um sofá novo? Então, ó, freio, calma, calma. Nada melhor do que um dia após o outro. Esta semana mesmo eu me encontrei numa situação onde eu fiquei muito chateado, muito nervoso mesmo. Eu cheguei a discutir com alguém, aí eu ouvi quando uns colegas de trabalho disseram, não, aguenta aí que daqui a pouco ele acalma. É porque foi uma situação mesmo chata, crítica. No dia seguinte, eu já tratei o assunto com outros ares. Então, ó, se você está no afã de comprar, respira, calma, programa, vai para casa, calcula. Você vai ver que você vai conseguir fazer um negócio muito melhor, muito melhor. Aí nós poderíamos aprender com a Índia. A Índia, alguém vai no mercado e tem o preço do produto lá. Por mais que você ache barato, aquele produto ainda tem desconto. E se você negociar, se você brigar pelo preço, você consegue inúmeros descontos. A Índia não tem a intenção de fiar, a Índia tem a intenção do à vista. O Brasil não é diferente, só que às vezes você esquece que o fiado, ele acresce o juro, viu? Calcule, pense. Vamos ao terceiro item, a relevância no local de moradia. Há um princípio bíblico que deve ser considerado também neste aspecto. Deixará e apegar-se-á, Gênesis 2 e 24. É muito difícil o início da vida conjugal quando o casal decide morar com os pais ou muito próximo. Onde é que você mora? Dá para você investir? Não dá para investir? Como é que está a questão financeira? Volto a falar aí do Daniel, quem casa tem que ter condição de manter uma mulher. E meu pai dizia, quem casa tem que ter casa. Quem não tem casa não tem nada que casar. Olha que conselho meu pai aprendeu lá atrás na cartilhazinha. Meu pai disse que quando ele estudou só até a segunda série, e uma coisa que ele aprendeu foi a cartilha, lá no abecedário. Eu lembro que quando eu estudei o abecedário, no final da cartilha tinha esses pequenos provérbios, pequenos ditados. Quem casa tem que ter casa. Você já se programou? Você já criou o seu local? Como é que você vai pensar em investir? Uma vez eu tive aqui no escritório um problema de uma família que cedeu um espaço do lote para alguém construir, e alguém foi construindo e fez um empreendimento valioso. Aí, em determinado dia, os pais, ou um deles lá, estava chateado e disse, tá, e aí, quando é que vocês vão sair para construir a casa de vocês? A pessoa disse, não, Altemar Cardoso, desculpa, seja bem-vindo. Aí a pessoa disse, não, nossa casa está aqui. Não, aí eu emprestei para vocês morarem. O que vocês estão morando aí, a construção que vocês fizeram já paga. Inclusive eu estou querendo que vocês saiam porque eu tenho que alugar isso aí, que a minha renda está difícil. E agora, vocês acham que isso reagiu tranquilo? Irã Fernandes, seja bem-vindo.
Não reagiu tranquilo não, gente, gerou problema. Então, ó, onde é que você mora? Quer evitar problema ou quer ter problema? Então, se você não quer ter problema, vá para o seu ninho, vá para a tua casinha de João de Barro. Meu pai queria que eu fosse morar com ele. Eu digo, não, pai, eu vou cuidar da minha vida. E tenho exemplo de alguns parentes que moraram juntos e só tiveram paz quando saíram para poder construir sua própria casa, seguir sua vida. Então, fica a dica. E a dica é do comentarista do bispo Abner, comentarista da lição. Olha que importante. Segundo ponto, chegamos na metade da lição. Administrando com sabedoria. O primeiro ponto falou de um princípio. Ô Jaconias Pereira, Deus abençoe, fique conosco. Chegamos o primeiro ponto falou do princípio. O princípio do planejamento. O planejamento bíblico é um princípio. Agora 2, administrando com sabedoria. Você já tem nas mãos. Como é que eu vou administrar? Quanto eu vou gastar em quê? Em cada coisa? Midiane, Deus te abençoe, Midiane. Meu abraço à esposa e o filho. Midiane é conhecida nossa de longa data. Deus te abençoe. As necessidades e os desejos de aquisição em conjunto com os vários imprevistos normalmente excedem os recursos financeiros da família. Não é bom, não é interessante que você faça nada que ultrapasse a questão financeira. Tive aqui essa semana no escritório um casal, os dois trabalhando, o esposo ganhando razoavelmente bem, ganhando por comissão, bom profissional, desempenhando bem seu papel, exercendo atividades físicas. Ele gosta de arte marcial, pelo menos 4 ou 5 tipos de artes marciais diferentes, cursando teologia, crente, firme na presença do Senhor, os filhos todos com saúde, tal. Mas de uma hora para outra, um irresponsável de um motorista aparentemente bêbado colidiu com o carro da pessoa, de sorte que a pessoa ficou desacordada dentro do carro, passando quase a noite inteira lá desacordada, correndo risco de vida. Sorte que alguém foi lá e encontrou ele, chamou o SAMU, etc, etc. Aí eles conversando comigo disseram, olha, o nosso grande problema é que ele ficou sem as comissões. Foi para o INSS, mas o INSS paga o salário base. E as comissões é que são o diferencial na renda dele, é o diferencial na renda deles. Logo, gente, você precisa trabalhar com os imprevistos. Então, segure o ímpeto. Segure o ímpeto. Você tem o dinheiro na mão, não gaste todo, não gaste de qualquer forma, né? Ô Batista Cardoso, seja muito bem-vindo. Assim, é muito importante buscar do Senhor sabedoria para administrar os recursos disponíveis. Entrou o salário? Calma, faça uma relação de tudo quanto você deve, o vencimento, e haja com calma. Dá para comprar naquele mês? Dá, então compre. Não dá não, então não compre. Calcule com antecedência. Vamos continuar. Arrecadar mais do que ganha, mais do que gasta. Arrecadar mais do que gasta. Quem não gostaria de ter sempre dinheiro? Todos nós. Para que isso aconteça, é necessário apenas pôr em prática o mais básico princípio de administração financeira: gastar menos do que se arrecada. Tati Moraes Furtado, seja bem-vinda também. Existem pessoas que não se controlam, né? Já falamos sobre isso. E existem pessoas que acham que o seu dinheiro nunca dá. Deixa eu esclarecer aqui uma coisa. Nós temos instintos. Instinto de reprodução, instinto de alimentação, instinto de preservação e também temos instinto de aquisição. Nós temos instinto de aquisição. E é inexplicável a sensação que nós temos quando estamos prestes a adquirir um produto, adquirir um bem. Rapaz, é extraordinário. Eu lembro da minha primeira bicicleta, eu lembro da minha primeira moto, eu lembro do meu primeiro carro, eu lembro da minha primeira casa, eu lembro do meu primeiro celular, eu lembro do meu primeiro diploma. É indizível, é inexprimível a sensação que nós temos. Agora, é inexprimível e seja repugnante a sensação que vem no momento seguinte.
Você conseguiu, pronto, daí, conseguiu. É como se você estivesse naquela escala para alcançar algo e você chegou, alcançou, e agora, o que é que eu faço? É necessário criar um novo projeto, é necessário criar um novo parâmetro, ter novo objetivo, para que você chegue lá. Isto quer dizer que ao adquirirmos as coisas pelo princípio de aquisição, nós não vamos satisfazer sempre os nossos desejos. O desejo sempre estará além daquilo que você está adquirindo. Hoje adquire-se um carro, o meu primeiro carro foi um Passat. Quem vendeu o meu carro foi um amigo por nome Careca. Eu lembro perfeitamente. Eu já queria o segundo e já queria o terceiro. E se hoje tivesse condição, eu teria um jato, eu teria um helicóptero, eu teria uma nave para ir na Lua. É assim que funciona o princípio de aquisição. Mas e aí? Eu estou em condição de adquirir aquilo que eu estou querendo? Então, tem que haver controle. Você tem que ganhar mais e gastar menos. Se você ganhar 100, só gaste 90. Se você ganhar 10, só gaste 8, só gaste 7, só gaste 3, só gaste 9. Você tem que ter uma reserva. Rose Ribeiro, seja bem-vinda também. Então, o primeiro princípio é o princípio do gastar menos, arrecadar mais. Você precisa, de repente, se a tua despesa é alta, você precisa criar fontes extras. Você precisa buscar outros meios de ganhar dinheiro e manter aqueles fixos que você já tem. Você sempre faz um cálculo com base no fixo e os extras, os excedentes, fica para algumas regalias se você assim o conseguir. Vamos à frente. Anotem os ganhos e em seguida pode-se planejar e controlar todos os gastos, sendo possível verificar para onde está indo o dinheiro. E diz isso Jorge Machado. Você precisa saber quanto você ganha, gente. Não adianta. Eu conheço pessoas que entraram em empreendimentos que ela não dava conta. E é daí onde vem o desejo de alguns de roubar, de pegar o alheio. Entendeu? Quando você se controla, por mais que você tenha instinto, e eu já disse que é um instinto de aquisição, você que é crente, para você que não é crente também, mas especialmente para você que é crente, presta atenção, existe uma parte do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Você tem que se dominar. Quando você se dominar, você perceberá que há lucro, que há recompensa, que há resultado. Então se domine, se controle e você vai ver os benefícios disto, tá? Vamos à frente. Pessoa que não anota o que ganha, gente, não sabe para onde foi o dinheiro, não. Alguns até ficam chateados comigo. Eu tenho coisa anotada de 10, 15, 20 anos atrás. Há bem pouco tempo uma pessoa disse que eu devia alguma coisa. Eu digo, não, eu te paguei. Não, paguei. Aí eu digo, ó, tá aqui a data, te paguei na data tal, ó, tá aqui o comprovante, etc, etc. E outra pessoa também fez um outro comentário a meu respeito, disse que... um comentário aí alguém veio conversar comigo, eu digo, ó, vim conversar contigo porque você é meu amigo, eu não acredito que tenha ocorrido isso. Eu digo, não ocorreu mesmo não, mas tá aqui, ó. Então, seja organizado, abra uma pasta, vá na papelaria, compra uma pastazinha, um classificador, aí você coloca no classificador lá, despesas, pronto, coloca ali dentro. Sabe as contas de água e de energia que você diz, meu Deus, me perdi e tal, vai lá, bota um prego na parede lá e coloca lá, ó, conta de água, conta de energia. Thales Pereira, ô jovem, um abraço aí ao meu amigo em café, eu chamo de Thales Pereira Café, que é da fé, aí eu chamo café. Gosto demais desses meninos, um abraço ao Zezinho, um abraço à tua mãe e a todos. Então vamos lá. De acordo com o Jorge Machado, precisamos frear o impulso consumista. Tá sobrando dinheiro? Invista. Você sabia que quem investe dinheiro tem lucro? Olha, eu não vou citar o nome, mas tem uma senhorinha aqui de mais de 70 anos que ela há alguns anos resolveu investir, resolveu guardar assim a ofertinha da viúva, né? Não que ela guarde a oferta que ela dá na igreja, mas ela resolveu guardar assim uns pingadinhos. E acredita que de vez em quando ela tem bênção para as pessoas? De vez em quando ela presenteia uma pessoa, de vez em quando ela... Olha, é inacreditável, guarde. Eu lembro a história de um casal, que eu não lembro se já era um casal, eu estava planejando para casar, não sei. Começaram a economizar, os dois juntos. Dentro de poucos anos, eles eram o primeiro casal milionário que aconteceu num período de X meses.
Meses. E dinheiro gera dinheiro. Essas pessoas que ganham na Mega Sena e etc. Ô, seu Inácio Spengler, minhas deferências ao senhor. Seu Inácio é um grande nome aqui em nossa cidade, já foi vereador e é um amigo que eu tenho particular. Eu considero o seu Inácio um grande amigo. Então muitas pessoas ganham dinheiro, gente, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Eu vi um caso de uma pessoa que era milionária e agora estava passando por necessidade, que estava quase indo para a rua pedir esmola. Por quê? Porque gastou o dinheiro de forma indevida. Se você souber cuidar do dinheiro, o dinheiro dá lucro. Até a poupança, que não gera nada. A poupança hoje é abaixo da inflação. Mas se você souber trabalhar com a poupança ou com algumas aplicações pessoais, aplicações extras, uma aposentadoria extra, você consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Olha que coisa importante, o dinheiro trabalhar para você. Então, vamos pensar nisso aí, né? Mesmo que haja dinheiro sobrando, disponível, não significa que ele precisa ser gasto. Mas também você não vai fazer como alguns que enterraram moedas e bem recente agora as pessoas encontraram e as moedas não têm valor. Tem um caso, eu acho que é em Minas Gerais, é um mineirinho. Mineirinho é seguro. Um abraço aos mineiros que estiverem assistindo, é uma brincadeira. Os mineiros são parte da nossa história e são fundamentais na renda da nossa nação e eu tenho consciência disso. Mas o mineirinho lá começou a guardar moedas, moço. Começou a guardar moedas e botava dentro de uma garrafa de refrigerante, foi guardando. De repente resolveu comprar uma moto. Tá no YouTube, busca isso aí. Quando não é que ele tinha todo o dinheiro de uma moto lá guardada em moedas. Tem gente que enterra dinheiro, tem gente que guarda dinheiro embaixo do colchão, literalmente, quando vai lá o cupim comeu. Invista, meu irmão, invista. Ednete Gomes, um abraço, Ednete. Vamos lá, item 2.2, controlar nossos impulsos. Por mais dinheiro que uma pessoa receba, sempre haverá onde gastar, pois a tendência humana é ter sempre mais. Você nunca vai adquirir o dinheiro suficiente para satisfazer os seus desejos. Recentemente alguém me disse que quando era mais jovem tinha muito dinheiro e comprou casa em Barreiras, que é uma cidade próxima de nós aqui. Nós estamos em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Barreiras, cidade próxima. Ele comprou casa em Barreiras e comprou casa em outro local, em outro local. Hoje a casa de Barreiras foi invadida, uma pessoa ganhou ela pela uso capião, estava lá sem nada. A outra casa ele não sabe se tem alguém dentro e uma terra. Gente, não é assim que funciona. Para que você ter o mundo inteiro? A Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para que isso? Enquanto um parente passa por necessidade, não é para esse fim o bem não está sendo administrado corretamente. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida dos seus não passa de um gentil, de um infiel, digamos assim, como diria um muçulmano. Não passa de um infiel. Para que adianta ter tantos bens? Aí o cara diz, folga minha alma. Não é assim. Você precisa ter ali o suficiente para aquele bem ser administrado, para aquele bem gerar. Vamos à frente. Você nunca vai ficar satisfeito. Você vai comprar uma casa, vai querer uma mansão, vai comprar um apartamento, vai querer uma chácara, daqui a pouco vai querer uma ilha. Odete Barreto, seja bem-vinda. Tá bom, tá, Odete? Compartilha aí, viu? Acompanhe conosco. E os outros vídeos estão no YouTube, se você quiser entrar lá e olhar. Aí você não tem o desejo particular, não vai satisfazer, você vai morrer, não vai. E o detalhe, quando morrer, olha, não tem condição de colocar no caixão. Os faraós colocavam o seu ouro, colocavam no caixão, mas isso aí é neca de pitibiriba. Nós cristãos cremos na ressurreição, não cremos em Amon-Ra. Amon-Ra vem ressuscitar o faraó, nós não cremos nisso aí. Nós cremos no soar da trombeta. Está lá, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, parece que o versículo 15. Se não estou enganado, é o versículo 15. Alarido, trombeta, alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. Nós cremos nisso. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Mas quando ressuscitarmos, nós não vamos querer nem conta com o que tem aqui nessa terra. Acabou. Isso aqui é só enquanto está aqui, gente. Se você observar, você não vai precisar de sapato, não vai precisar de roupa, não vai precisar de óculos, não vai necessitar. Para quê? Não tem essa diferença. Você vai querer uma roupa para se destacar de alguém? Não vai precisar. Isso aí é balela.
Então, enquanto está aqui, seja um bom mordomo, né? Use as coisas com sabedoria, não fique preso aos bens não, mas junto com a tua família tenha o suficiente. Eu disse outro dia na escola dominical, na aula interativa, que você percebe quem é o esposo quando olha para a esposa. Uma esposa maltratada é o esposo que não está tratando dela. Um esposo maltratado é a esposa que não está tratando dele. Um filho maltratado é pai e mãe irresponsáveis que não estão cuidando dos filhos. Outro dia alguém contou uma experiência e me veio à memória e eu fiquei triste por ouvir aquela experiência, mas verdade. O esposo com condição andava no paletó e na gravata, todo alinhado. E a esposa, que é meieira, metade dos bens dele andava parecendo um esmolé com roupa velha, desgastada do sol, lavada na mão, filhos com chinelo rasgando. Não é assim. A família deve se unir. O benefício deve ser todos. Pai que tem bens e quer morrer e deixar os bens aí para o Estado. Deixar que o MST invada a fazenda, mas não dá para um filho. Isto é uma vergonha. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Eu poderia dizer, crie juízo, para não dizer algo pior. Mas vamos à frente, não vamos entrar nesse mérito não, tá? Controlar os impulsos. Quando adquirimos as coisas, precisamos calcular, gente, calcular. Quero uma casa, quero um carro, quero uma roupa. Como é que você vai comprar? Sabia que se você comprar o carro, na hora que você comprar, ele vai desvalorizar? Sabia que o carro que você tira da loja, ele perde o valor imediatamente? Aí imagina, o carro é isso, ao tirar da loja, ele vai cair para isso, mas na loja você comprou financiado, vai pagar isso, olha a diferença. Aí você começou a usar, o carro cai mais um pouco. Aí você quer vender o carro, você vai vender mais barato. Olha quanto você pagou e quanto o carro vai valer. Então calma, calcule. Se você não aguenta comprar uma Land Rover, tem gente aí comprando Land Rover, andava de moto e no outro dia Land Rover, mas é assim mesmo, faz parte, não é da minha conta não. Vá devagar, vá para o Fusca, vá para o outro, vá subindo, você chega na Land Rover, né? Não aguentar comprar uma nova, compra uma usada. Eu vi alguém vendendo aí uma Range Rover por 40 mil reais, um carro de 2008, tá na internet aí, busca que você vai encontrar. Então você consegue ter as coisas. Agora tenha calma, porque a Bíblia fala da soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne, a soberba da vida. Então vai mais devagar, certo? A cobiça, ou seja, o desejo descontrolado de adquirir bens materiais, tem levado alguns crentes a serem incluídos no rol dos serviços de proteção ao crédito. Eu vou até beber uma água, viu? Essa tá boa. E tá paga. Gente do céu, vamos nos controlar. Você com o nome no SPC e Serasa, você não consegue adquirir nada, você não consegue comprar nenhuma agulha. Você vai no mercado, você vai na lojinha ali, ó, comprar um calçado e você não consegue. Por quê? Porque teu nome está penhorado. Então dá uma recuada, gente. Querendo ou não, o tempo da nossa vida vai passar. Ó, está reduzindo. Está reduzindo, vai acabar. Então, para que esse afã? Calma, adquira com calma, ponha na direção de Deus. Às vezes a Bíblia diz que quem se apressa com seus pés peca. Às vezes você se apressou para adquirir tão grande que você vai passar um período da vida. Eu já contei minha experiência aí, foi uma necessidade, eu precisava sair do aluguel, mas eu fiz loucuras. Passei de 1999 até 2003, apertadíssimo. Quando eu venci, eu consegui progredir, prosperar. Então vamos ter cuidado, né? O CPF é tão bom, diz que a única coisa que nós temos é, temos aí que dizem que não pode chamar a esposa de bem, que o banco vem e toma. Não vou citar quem é não. Mas o nosso maior tesouro é o CPF. Então vamos cuidar, porque esses problemas lá fora repercutem dentro de casa. Se um quiser segurar a carga do outro, até vai. Agora já pensou se o negócio está complicado e você compromete até a sua esposa? Porque quem está com o CPF complicado compromete a empresa. E se casou em regime de comunhão parcial de bens, ou de comunhão total de bens, você compromete a esposa. Eu tive um caso aí de uma pessoa que foi fiadora de outra. Queria fazer um empréstimo no banco, o outro estava sem fiador e ele também estava sem fiador. Aí os dois na hora não se conheciam. Um pegou e foi fiador do outro. E o outro lá morreu. E aí?
O outro não pagou dele, morreu, o veículo já tinha sido vendido para outra pessoa. Quem foi que teve que arcar com a despesa? Foi aquele de cá. E agora, e o problema em casa? A esposa dizendo, mas rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Aí lá vai entrar com medida jurídica para tentar uma coisa, tentar outra, botar responsabilidade em funcionário de banco que, né, sugeriu. Gente, não é esse o caminho, é melhor ter paz. A Bíblia diz, o quanto depender de vós, está lá em Romanos, tende paz com todos os homens. Homens, viva em paz na rua, viva em paz em casa, em paz financeiramente. Deixa quem quiser ir, vá no seu passo, vá devagar, vá com calma, dê um pulo do tamanho da sua perna. Item 3 do capítulo 2, ou seja, 2.3 do ponto 2, a importância da reserva. A Bíblia diz que é sábio economizar, Provérbios 21, versículo 5, versículo 20. Todos nós enfrentaremos períodos de escassez e circunstâncias adversas. O melhor momento disso aí é nós lembrarmos lá de José. Ó rei, haverá vaca gorda e vaca magra. Um momento vai ser de abundância, o outro vai ser de falha. E as magras engolem as gordas e continuam magras. Então é necessário que, com calma, você se programe para vencer o momento de escassez. Já viu aquela dinâmica lá da cigarra, a fábula que conta da cigarra e as formigas? Ou as formigas e a cigarra? As formiguinhas trabalhando e a cigarra lá em cima da árvore, só cantando, só fazendo festa, só. E as formigas dizem, é uma fábula, isso é uma fábula, não está na Bíblia, é uma fábula. Fábula é quando animais ou objetos inanimados adquirem consciência e falam. Isso é uma fábula, eu só estou ilustrando, tá? Cigarra trabalha que o inverno vem aí. A cigarra olhava para os galhos e dizia, não, tem muita comida. Até cair a última folha aqui, já passou, foi o inverno. E a formiga, cigarra. Não é que o inverno veio e a cigarrinha quase morreu. Na fábula que eu assisti, a cigarrinha quase morreu de fome. Foi obrigada as formigas botarem ela para dentro da sua cova lá, para que ela tivesse comida. Então, meu irmão, se prepare. Outro dia eu conversava com uma pessoa aqui na cidade, e ele teve num psicólogo, e o psicólogo disse, qual é o seu projeto de vida? Ele já tem 40 anos, qual é o projeto de vida? Aí ele disse, olha, eu planejo fazer uma previdência privada, planejo aposentar quando chegar na idade. Você sabia que você tem que cumprir pagamentos com o INSS para você poder aposentar? Pois é, são 15 anos de contribuição para você poder aposentar. Sabia disso? Que agora você precisa ter uma somatória de pontos, tantos anos de contribuição e tantos anos de idade para você poder aposentar? Não é fácil não. Aí ele disse, eu pretendo fazer uma previdência privada, porque com tantos anos eu quero aposentar, e aí meus filhos estão na escola, e eu sei que vou ter gasto, e ao sair da escola eu vou ter um alívio financeiro, e minha esposa, tal. Qual é o projeto que você tem? Ou você pretende envelhecer, como muita gente envelhece, é obrigado a ir para um asilo, é obrigado a ir para debaixo de uma ponte, ou requerer cesta básica porque não tem com o que comer? Programe, projete, tenha uma reserva. Essa é uma atitude sábia de proteção para evitar problemas financeiros. E se você evita problema financeiro, você logo está em paz em casa. Terceiro ponto, e nós já encerraremos, né? Hoje ficou muito extenso, mas é que o assunto é gostoso. A presença de Deus no planejamento. Eu já citei Tiago. Tiago diz, não diga amanhã farei, amanhã dará certo. Diga assim, se Deus quiser. Tiago orienta isso lá no seu livro. Então você vai aprender que quem planeja tudo é Deus. Esse ar é Deus quem dá, essa visão é Deus quem dá, essa audição é Deus quem dá, essa voz e este paladar, porque não adianta você ter comida e não ter fome. Não adianta você ter cama e não ter sono, ter casa e não ter paz. Hamilton Rodrigues, seja bem-vindo. Não adianta. Então você precisa que Deus te abençoe. Então coloque Deus no projeto. Meu pastor costuma dizer, quando vem aqui no escritório orar, costuma dizer, Deus, abençoa este local para que venham os melhores clientes, para que... Eu fico observando o pedido dele e eu digo, é verdade, porque se Deus quiser, Deus direciona. Eu lembro de uma promessa que Deus fez a Ciro, profetizou, Deus falou de Ciro muitos antes de Ciro nascer, lá no Antigo Testamento. E Deus disse para Ciro, antes de Ciro nascer, Ciro,
eu te darei os tesouros da escuridade. Que tesouros da escuridade são esses? Sabe aqueles tesouros que você não sabe onde ele está? Deus pode te dar. Sabe aquela pessoa que fura um buraco e acha petróleo? Ou fura um buraco e acha ouro? Ou vai caminhando na rua e tropeça e pega uma pepita de ouro? Ou seja, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Logo, se você tiver Deus como princípio máximo, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero por Ele, pelo Eterno. Maldito é o homem que confia em homem, o homem é traiçoeiro. Agora confia em Deus, entregue a Ele os teus projetos. O que diz o Salmo 37, verso 5? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. No Novo Testamento, Jesus vai dizer, busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu te digo, no teu projeto financeiro familiar, ponha Deus em primeiro lugar. Reconhecê-lo como Senhor e pedir seu auxílio e orientação são sempre as mais sábias das escolhas que fazemos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, nos diz o Tiago que nós já citamos, o pastor Tiago, capítulo 1, versículo 5, peça a Deus, peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. E tem mais, não lançará em rosto. Deus não cobra, Deus não lança em rosto. Primeiro item do terceiro ponto, reconhecer Deus como Senhor de tudo, Senhor de tudo. Senhor da planta, da semente, da terra, da plantação, Senhor da vida, Senhor do sol, Senhor da chuva. Nós agora estamos reclamando que a chuva demorou a chegar na nossa cidade, mas agora a chuva veio. E você abre a TV, você liga a TV, você encontra a cidade tal foi inundada. Deus é Senhor de tudo, Senhor da chuva, Senhor das pragas. Deus é Senhor de tudo. Em vez de você confiar no defensivo, confie em Deus. Em vez de você confiar na semente geneticamente melhorada, confie em Deus. Em vez de você confiar na potência do teu veículo, confie em Deus. Alguém disse, nem Deus afunda o Titanic. Nem Deus precisou afundar o Titanic. Quem afundou o Titanic foi um iceberg. Já entendeu? O World Trade Center, que representava o Wesley brasileiro, seja bem-vindo. O World Trade Center, que representava a economia dos Estados Unidos, a pujança financeira, foi derrubado por 2 aviões lá em 2001. Confie em Deus, entrega ao Senhor, Ele conhece, de agora até a eternidade, do eterno passado ao eterno porvir. Você é alguém que tem aí uma historiazinha de, no máximo 80, 90, 100 anos, se você tiver tudo isso. E se você tiver 20, tiver 40, você não tem nada. Então confia em Deus. Salomão disse que nada é novo debaixo do sol. O que é, já foi e voltará a ser. Então, o que você está inventando a roda? Então confia em Deus. É muito melhor confiar em Deus. É muito melhor confiar em Deus do que confiar no homem, né? Uma família submissa ao Senhor Jesus faz a diferença em todas as áreas do lar. O Senhor alertou o povo de Israel sobre a tendência de esquecer que Ele é quem dá força para trabalhar e todas as riquezas do mundo lhe pertencem. Se você confiar em Deus, você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Quem não confia em Deus, fica aí nadando sozinho, lutando contra a maré, se esforçando e não vai chegar longe. Primeiro item do terceiro ponto é reconhecer Deus como Senhor de tudo. Grande parte de nossas vidas passamos trabalhando pelo dinheiro, tomando decisões em como gastá-lo e viabilizando uma forma de economizá-lo ou investi-lo. Busquemos a direção do Senhor em todo o tempo. Deus vai criar o equilíbrio. Deus vai direcionar de forma que você poderá agir sem tomar prejuízos. De que adianta você tentar e depois tomar prejuízo? Deixa eu te dar um exemplo meu. Eu tomei um prejuízo de alguém, não vou citar quem, nem qual prejuízo, e me restou um pouco de dinheiro. Com esse pouco de dinheiro eu adquiri um imóvel. Olhei o local e disse, quero este imóvel. Passados uns dias a pessoa que me vendeu disse, não consigo te entregar. Deu um problema jurídico. Ô Marta Almeida, seja bem-vinda.
deu um problema e não vou conseguir entregar. Aí eu fiquei triste. Aí a pessoa disse, mas eu te entrego outro. Aí eu, para não perder o dinheiro, eu disse, tá bom. Eu não fui nem olhar o lote. De tão chateado que eu fiquei, eu não fui olhar. Aí fui lá, recebi o documento, assinei, pus na mão e saí meio chateado. Passados uns meses, muitos meses, 1 ano, quase 2 anos já, eu estava um dia mexendo nos papéis e disse, vou olhar esse lote. Acreditem, quando eu parei diante do lote, eu olhei várias vezes para o nome da rua, olhei tudo direitinho e disse, certeza que é esse aqui? Aí liguei na imobiliária e disse, é esse aí mesmo, tá? Me deram uma referência. Vocês acreditam que o lote era na localização, não que eu vi, mas que eu precisava? Muito mais além do que o que eu tinha planejado no meu coração. O que foi isso? Eu só atribuo a Deus. É bênção. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então confia em Deus, Ele vai te mostrar os melhores negócios. Você vai ser próspero. Confia em Deus. Você precisa confiar em Deus. No comentário bíblico da Bíblia King James sobre Mateus 6:24, o Senhor adverte para a impossibilidade de se servir com lealdade a Deus e ao mesmo tempo amar o dinheiro. Você precisa amar a Deus, não a Mamon. Isso não quer dizer que Jesus seja contra os ricos e prósperos, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você confiar em Deus, Ele vai te direcionar. Se você confiar no dinheiro, Ele vai te engolir. E vou te dizer, viu? Quem confia em Deus não corre risco de vida. Quem confia no dinheiro está cheio de gente querendo tirar a sua vida para ficar com o que é seu. Tem uma história que rola aí de um camarada que ganhou na Mega Sena e por esbanjar tanto, alguém foi lá e tirou a vida dele. Ele foi morto para que ficasse com seus bens. Infelizmente, essa semana saiu mais um caso aí. Eu lembro que na faculdade eu estudei aquele caso Nardoni, né? Aliás, foi o Nardoni? Eu não lembro, aquela menina que matou os pais. Eu estudei sob o prisma do 7º mandamento. E agora, mais uma vez, uma filha junto com alguém mata os pais. Por quê? Por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de bens. Então, cuidado, cuidado. Terceiro ponto, item 2. Administrar com sabedoria a nossa mordomia familiar. O cristão deve administrar bem seus recursos, a fim de não pecar contra Deus e não expor sua família ao vexame moral e privações. Gente, tem pessoas que eu conheço que eram ricas e depois perderam tudo, e hoje os filhos que poderiam estar sentados em tronos, figuradamente falando, são os serviçais. E isso não é interessante. Vamos guardar. Eu conheço pessoas que tinham e por causa de prostituição, por causa de um bocado de coisa, gastou tudo quanto tinha. Dinheiro gasta-se assim, ó. Então vamos administrar isso com sabedoria. Vamos cuidar da mordomia daquilo que Deus nos deu para cuidar. Quando Salomão se tornou rei, ele fez uma oração pedindo a Deus sabedoria para administrar o reino. Você precisa de sabedoria também para administrar o que Deus te deu, certo? Vamos partir então para o último item e assim nós já encerraremos, que é o 3.3. Honra a Deus também com as finanças. Já dissemos que tudo é de Deus. E eu volto a te indicar o livro, você está vendo ao contrário aí, a câmera está invertida, de Hernando Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Dízimos e ofertas são para hoje? Aprenda sobre isso aqui. Quando Deus perceber que você é desapegado às coisas financeiras, porque você não leva nada, não é você quem providencia e não é você quem leva, ponto. Se você está trabalhando é porque Deus te deu saúde, se você tem emprego é porque Deus te deu oportunidade, ponto. Se tem boa colheita é porque Deus mandou a chuva e a terra é fértil, porque Deus pelo menos fez existir a terra e é Ele quem dá. Você pode botar lá o tanto de defensivo que você quiser, se Deus não agir no caso, você não recebe. Você tem que confiar em Deus. Então seja fiel a Ele. Adorar a Deus também envolve as finanças e os bens da família. Coloque em seu planejamento financeiro os dízimos. Aqui nós temos 3 coisas. Os dízimos em primeiro lugar. 2,
ofertas. Aí tem vários tipos de oferta, tem aquela oferta voluntária na igreja, aquela ofertinha pequena, tem a oferta alçada. Põe as ofertas, na igreja tem outros meios, tem campanha do quilo, às vezes você consegue levar um sabonete, você consegue levar 1 quilo de açúcar, ajudar os necessitados. A nossa igreja ela tem uma assistência social onde os irmãos doam cestas básicas. O colega que trabalha aqui, o Dr. Eric, é um dos responsáveis por essa assistência social. Eu vejo o brilho nos olhos das pessoas que recebem. Hoje mesmo, uma pessoa me pediu uma cesta básica, chegou para mim e disse: olha, eu estou rodado, me arruma aí. Então você precisa saber que melhor coisa é dar do que receber. Então faça esse planejamento e seja fiel também com as suas finanças. Você vai ver que Deus vai repreender, migrador, cortador, destruidor. Deus vai repreender. Você não vai ficar passando em hospitais, e se for, é coisa pequena. Você não vai gastar com farmácia. Deus vai te dar saúde, vai te dar as melhores oportunidades. Confie em Deus. Conclusão: que o Espírito Santo nos conduza também no planejamento e administração das finanças e dos bens que Deus tem permitido que estejam conosco. Se você tiver um carro novo, viu? Não é para jogar lama em ninguém, não. Não se esqueça de sempre dar uma carona também, não. Sirva o reino com o teu carro. Se tiver uma roupa nova, não é para ir para aquela festa lá do mundo, não. Venha com a roupa nova para a igreja, para servir a Deus, viu? Que cada cristão se lembre que é possível desfrutar de um ambiente saudável no lar, mesmo não tendo abundância de riquezas. Provérbios 15, verso 16, Provérbios 17, verso 1. Que Deus te abençoe. Esta é uma pré-aula, você não deve deixar de ir à aula interativa. Durante a semana nós faremos convites para a próxima lição. A próxima lição ela falará sobre ameaça aos valores cristãos na família. Você já imagina aí o que virá na próxima lição. Tem coisas que estão entrando na nossa casa pelas nossas mãos e que estão ameaçando a continuidade da nossa família, ou pelo menos os bons costumes, que a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vamos trabalhar sobre isso aí. Então, faremos chamadas durante a semana. Assista as nossas chamadas. Cada uma chamada corresponde a um ponto da lição. Nós soltamos uma na segunda, soltamos uma na quarta e soltamos uma na sexta. Então acompanhe e, sobretudo, seja aluno da Escola Bíblica Dominical, especialmente se você é obreiro, viu? Se você é obreiro, de auxiliar pastor, eu vou dizer, não é uma faculdade, não. É uma obrigação. Deus te abençoe e até a próxima semana, com a graça do nosso Senhor.